Eleição é uma batalha de comunicação. Vamos entender. Em primeiro lugar, entra a comunicação interpessoal. A capacidade que o candidato tem de atrair as pessoas, de conversar com as pessoas, de reunir um grupo ao seu redor e, mais que isso, fazer alianças, trazer outros grupos, criar pontes, aproximação e não barreiras. Desta forma, ele consegue compor alianças e isso facilita a sua eleição. Essa é a comunicação interpessoal. Vamos falar agora de outra comunicação, que é a comunicação de massa. Essa também fundamental, que é a comunicação com todo o eleitorado, que se dá pelo horário gratuito, pela televisão, pelos discursos, pelas redes sociais. Essa comunicação de massa é que define a forma como as pessoas vão pensar sobre aquele candidato, vão avaliar aquele candidato. Em resumo, isso forma a imagem que o candidato tem. Geralmente, a imagem não é real, ela é uma imagem ilusória. É criada por marqueteiros que pensam, dizem o que o candidato tem que falar, produzem o candidato e dessa forma se cria uma imagem. As pessoas votam nessa imagem, que geralmente não corresponde à realidade daquela pessoa. Formada a imagem, a próxima questão é o posicionamento. Como é que se posiciona esse candidato? O que é que ele pensa? Ele é de situação? Ele é de oposição? O que é que ele defende? Qual é a linha de pensamento que ele vai apresentar para conquistar o maior número possível de votos? Qual é o discurso desse candidato? Este é o posicionamento. É o que dá a cara do candidato numa avaliação imaginária rápida. O que a pessoa acha daquele candidato, somando tudo ainda ao seu discurso, o que é que ele está defendendo. Isso é o posicionamento que é fundamental, então, numa campanha eleitoral. Isso leva à definição do vencedor. Então vamos entender. Vence uma eleição não aquele que é o melhor candidato. Vence aquele que tem uma melhor comunicação como um todo. A situação é essa. Parece injusta, talvez seja realmente injusta, mas é assim que funciona. Numa eleição se vota num candidato que é algo imaginário, algo construído por uma grande equipe e vence aquele que tem a melhor comunicação. Tem ainda outro fator importante que devemos considerar, que é o contexto, as circunstâncias. Uma eleição é o candidato e as circunstâncias daquele momento. Em alguns momentos, um candidato pode vencer uma eleição, se for em outro momento, ele pode perder a eleição. Eleição cria, a partir das várias imagens dos candidatos, ondas de crescimento, ondas de rejeição. Uma eleição, por exemplo, que um candidato possa vencer num momento, pode representar em outro momento diferente para ele, para o mesmo candidato, uma derrota. Depende, então, desse contexto todo, das circunstâncias. A comunicação que tem o candidato, o seu momento, mas também o que corre pelo país, o restante da comunicação que está girando naquele mesmo momento em todo o contexto político. Para entender, você vai imaginar, mas será que esse sistema injusto sempre vai ser assim? Vai ser uma guerra de comunicação e vai vencer quem tiver a melhor comunicação? Significa mais dinheiro, mais habilidade, mais capacidade de manipular as pessoas? Isso vai depender de outro fator muito importante, que é a educação. O dia que nós tivermos uma educação real, informação, as pessoas tiverem capacidade de discernimento, aí sim elas terão a capacidade de escolher o melhor candidato e não mais a melhor campanha de comunicação que forjou a imagem de um candidato. Essa é, então, em resumo, a forma como se trava uma eleição. A comunicação hoje é o que define quem vence e quem perde uma eleição. Se você acha que essa reflexão foi importante para entender melhor este quadro, participe, passe para outras pessoas, compartilhe este vídeo. Acompanhe o nosso Twitter, @joseville, WILLE, e também o nosso portal, jws.com.br.